Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós oramos por Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor venha com a Tua graça, edificando Tua igreja. Nos capacita, Senhor, e dá entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Sempre é bom lembrar que a partir daqui Jesus está indo em direção a Jerusalém. A partir daqui, o auge do Evangelho de Lucas é a cruz do Calvário. Tudo aqui começa a apontar para o que Jesus veio fazer na terra. É todo um processo. Para vocês terem uma ideia, vai durar mais 15 a 16 capítulos essa narrativa. E esse capítulo é um dos capítulos mais importantes que nós temos. Por quê? Por causa que ele é um capítulo que vai nos ensinar como orar. E também Jesus vai trazer ensinamentos importantes sobre a vida espiritual e a verdadeira religião. Então vamos ao nosso texto, que nós temos bastante coisa para correr. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que interessante, irmãos. Era hábito, aqui é cultura judaica. Você sempre tem que encarar a Bíblia como cultura judaica. O fato é interessante, Lucas é o único gentio que escreveu a Bíblia. Lucas era de origem grega. Mas, curiosamente, o seu evangelho é o evangelho mais semítico que tem, com mais semitismos, maneiras de escrever hebraicas, embora ele escreveu em grego, formulações. E quando ele coloca isso, logo de cara, abrindo aqui o capítulo, o que acontece? Era hábito dos mestres daquela época ensinarem seus discípulos a orar. Mas o que você tem que entender? Qual que é o contexto? Havia dois contextos de oração conhecida para aquela plateia. Os gentios, que oravam aos ídolos, e oravam praticamente um mantra, frases repetitivas. Como eu costumo dizer, um palavrório sem pé nem cabeça. E horas orando. E você tinha o sistema judaico de orar, onde os fariseus impostavam a voz, procuravam orar publicamente, também caíam nas repetições. A oração cristã e as orações que Jesus fazia, elas modificaram toda uma maneira de pensar. Jesus é objetivo, Jesus é claro, Jesus é nítido, Jesus não tem frasinha de efeito. Jesus é pontual. Só que os seus discípulos aqui, vê, Jesus de tempos em tempos, a Bíblia mostra que ele saía para orar sozinho. Aí vem uma primeira pergunta, que hoje eu ouvi um pastor, ele fazendo: irmãos, Jesus, ele precisava orar? Ele era Deus. Mas por que ele orava? Veja, primeiro ponto, para nos dar o exemplo. Jesus está discipulando. Primeiramente os 12 apóstolos, os outros discípulos e nós, que somos os discípulos do dia de hoje. Então toda a vida cristã é baseada em oração, a respiração do cristão é de oração. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Como nós falamos, leia a Bíblia em voz alta. Agora, você quer falar com Deus? Ore. Então a oração é o caminho de volta. A leitura bíblica, Deus fala com você. Na oração é o caminho de volta. Os dois caminham juntos. E aí o que acontece? Quando Jesus chega aos discípulos, ele fala: Senhor, nos ensina a orar.
E aí qual que é a questão? O que Jesus vai fazer daqui para frente, para muitos virou uma reza. Muitos aqui são de origem católica e vão lembrar da primeira comunhão. Eu, na minha primeira comunhão, com os meus primos, a gente ficava apostando quem rezava mais rápido. Tem cabimento um negócio desse? Aí chegava em casa, mentia para banho. E sabia que era mentira. Lembra que eu contei para vocês, se eu morresse com 7, 8 anos, era infernão, velho. Eu já pecava e sabia que era pecado. Consciente. Entendeu? Então o que você precisa tomar cuidado é que o que Jesus vai fazer aqui são princípios. Aqui ele vai ensinar a chamada oração do Pai Nosso, que virou uma reza. Mas pastor, vocês nascem de vocês não oram o Pai Nosso? Sim, é um protocolo, hábito humano, nos quais nós escolhemos uma oração para que todos nós, após a ceia, façamos uma oração juntos. Só isso. Quer melhor receita que a receita que o Senhor Jesus deu? Vocês conhecem a minha maneira, né? Eu procuro trabalhar para não errar. Não errando já está 10. Então, qual a melhor oração para escolher no final de uma ceia? O Pai Nosso. Poderia ser outra? Sim. Mas como eu sou limitado e não quero errar, então eu escolhi o Pai Nosso. Amém? Vamos seguir. Versículo 2. E ele lhes disse, quando orares, dizei, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante. Jesus começa com princípios gerais de oração. Qual que é o primeiro princípio? Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado em trevas. Por que que Jesus ensinou a falar que vem o teu reino? Porque é o seguinte, nós vamos ver mais à frente os 3 aspectos do reino. Mas na medida que o reino de Deus chega, o império das trevas recua. Na oração do Pai Nosso, ela começa com Deus Pai sendo glorificado. Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Você tem que entender que isso é um clamor. Por quê? Veja, a terra foi criada perfeita. Mas quando o ser humano transgrediu, o domínio que estava na mão de Adão foi entregue ao maligno. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. E aí Deus iniciou todo o seu plano de redenção da raça humana. O diabo entrou na terra pelo engano. Deus entrou legalmente, via aliança, e aliança de sangue. Deus tem aliança, Deus tem um povo, Deus tem profetas. Desse povo vem uma virgem. Essa virgem concebe. Deus entra legalmente. O que não quer dizer que Deus não é soberano e já não reina hoje. Reina. Jesus Cristo está reinando à direita de Deus Pai no céu. Agora, vai na Cracolândia. E vê se na Cracolândia o reino de Deus está lá. Entendeu por que você tem que orar que venha o teu reino? Quando você vê uma família destruída pelo alcoolismo, uma família destruída pelas brigas, jovens entregues à droga e à prostituição, é o reino de Deus que está ali? Não, é o império das trevas. É o diabo, como eu costumo dizer, com o joelho no pescoço, sem deixar soltar. Entendeu? Por isso que sempre que nós oramos, Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Existem 3 aspectos do reino, entenda. Toda vez que o evangelho é pregado e alguém crê em Cristo, o reino de Deus vem sobre aquela pessoa. Lembra que Jesus Cristo falou? E o reino dos céus está em vós. Sempre que alguém é ganho para Jesus, o reino avança. E no âmbito pessoal, o reino de Deus está ali, naquela pessoa, em mim e em você. Segundo aspecto do reino, Jesus Cristo já reina hoje. Quando nós vemos o Apocalipse,
capítulo 4 e 5. Jesus ascendeu aos céus. E lá, inclusive, ele começa a abrir os 7 selos da história. Regendo a história. Isso quer dizer que ele já está governando. Só que aí tem, esse é o segundo aspecto do reino. Só que tem o terceiro aspecto, quando o reino vai vir, vai ser implantado, abrindo a eternidade. Aí, de fato, Jesus Cristo vai reinar. E aí eu até poderia dizer que tem um quarto aspecto. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, depois de ter submetido tudo, ele vai entregar o reino ao Pai. Entendeu? Depois de todo inimigo ser colocado debaixo dos pés. Como é isso? É muita discussão. Alguns acham que vai haver um período chamado milênio, onde a Terra vai ser restaurada. Outros acham que a eternidade já abre direto e promessas a Israel vão ser cumpridas. Outros acham que não tem nada disso, abriu a eternidade, o reino vem, acabou. Mas isso aí é uma discussão escatológica. Eu tenho que entender que quando Jesus voltar, todos vão concordar a mesma coisa. O reino vai ser estabelecido de vez aqui na Terra. E a partir daí não vai ter mais para ninguém. O resto é discussão, banco de escola, visão teológica. O que nós temos que saber é que Jesus Cristo já reina hoje, no céu, em mim. E um dia ele vai voltar e vai reinar pela eternidade. Fechou. O resto é teologia. Amém? Tanto é que tem até liberdade para pensar diferente. Mas todo mundo concorda que Jesus vai vir e vai reinar. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda que Jesus já reina no céu. E todo mundo concorda que Jesus reina no crente. Acabou. Amém? Então entenda isso. Vem o teu reino. É que a bondade de Deus se manifeste. Que a benevolência de Deus se manifeste. Que cada vez mais a vida aqui na terra, que já é tão dura, reflita esse reino. Então isso é um princípio. E aí continua, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja que interessante. Veja. Dá-nos a cada dia o nosso pão. O que você tem que entender? Irmãos, os trabalhadores naquela época não havia comida em abundância. Mesmo já tendo agricultura, a produção era temerária. Não era assim. E como que funcionava o trabalho? O cara não tinha... Veja, ninguém tinha carteira assinada. Ninguém era mensalista. Então a pessoa arrumava uma diária para fazer. Quando ele arrumava uma diária, o salário de um dia de trabalho, ele sabia que dava para manter o básico de uns 10 dias na casa, de uma família normal. Lembrando que não havia planejamento familiar e não havia métodos anticoncepcionais. Então as famílias eram grandes. E era comum mais de uma geração morar junto numa casa. Então vocês imaginam o sufoco que era alimentar aquele bando de gente. Então o camarada trabalhava hoje. Quando ele trabalhava hoje, ele chegava e falava, bom, para a próxima semana, 15 dias, eu tenho que comer. Quando eu falo que comer, era pão de cevada com um pouquinho de trigo, alguma coisa que alguma caça tinha. Havia narrativa de galinhas em Israel, alguma galinha que estava ali. Mas a vida não era fácil, então era normal a pessoa. Dá-nos o seu pão a cada dia. Hoje você abre o seu armário, tem um pacote de arroz. Até onde eu sei, posso estar errado, todo mundo aqui tem alguma comprinha no armário. Você já está dependendo mais do seu olerite de pagamento do que da provisão de Deus. Mas você sabe que se Deus não abençoar, aquilo ali vai acabar. E se acabar, a coisa vai ficar feia. Então é sempre importante o quê? Agradecer o alimento e sempre importante orar, Senhor. Tu és o Deus que traz o recurso, que faz todas as coisas tranquilo.
Não existe problema nenhum. Agora, o versículo 4 é um alvo de muita confusão. Por quê? Porque Jesus fala o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí o que o pessoal fala? Olha, irmão, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Alguém já ouviu isso aqui? Ah, pensei que só eu morava em Marte, né? Onde você mora? Plutão. Irmãos, as pessoas falam, ó, você precisa perdoar, senão você vai ser perdoado. Irmãos, isso é um problema, porque isso é heresia. Isso nada mais é que catolicismo romano. Porque você perdoar alguém para ser perdoado é uma obra. E a salvação não é por obras, é mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por que eu perdoo o outro? Porque um miserável pecador como eu foi alcançado pela graça. E aí o que eu estou pedindo a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um coração perdoador. E pelo teu poder em mim eu sou capaz de perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Eu peço, Senhor, que o Senhor faça isso com as minhas ofensas, que tanto eu como ele precisamos da tua graça. E vou pedir mais, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque da mesma maneira que eu estou pedindo perdão desse pecado, eu não estou aqui com palavrinha boba, ah, Senhor, foi mal. Eu quero parar de pecar. Eu sei que eu não posso, porque a natureza pecaminosa habita aqui. Mas eu sei que pelo teu poder eu posso viver uma vida de poucos pecados. E quando acontecer, porque foi um deslize, mas se acontecer, Senhor, desde já peço perdão e não me deixa cair na tentação de pecar de novo. Porque a Bíblia nos ensina que Deus a ninguém tenta e que nós somos tentados. Está lá em Epístola de Tiago, irmão de Jesus. Nós somos tentados pela nossa concupiscência carnal. Concupiscência carnal, essa palavra difícil é natureza pecaminosa. Isso quer dizer que você é tentado pelo pecado que habita em você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, palavras do apóstolo Paulo. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, é esse faço. Miserável homem que sou. Apóstolo Paulo. Maior escritor do Novo Testamento. Orava dessa forma. Imagina o coitado do pastor Maurício. Percebe? Então quando você for orar, Senhor, irmão, vai orar, Senhor, me perdoa. Ó, perdoa disso, perdoa daquilo outro. Eu costumo orar assim, Senhor, me perdoa o meu pecado oculto, que tem coisas que eu pequei e nem percebi, de tão ruim que eu sou. Então me ajuda, me mostra esse pecado, que assim que o Senhor mostrar, eu quero consertar, eu quero romper com isso. Mas tem que ser uma oração sincera. As pessoas hoje em dia, elas abusam da graça. Deus perdoa, mas o pecado ofende a Deus. O pecado traz prejuízo. E sempre lembre, quando te ofenderem, você ofendeu muito mais a Deus. Então, da mesma maneira que Deus te perdoou, porque você é salvo, você vai perdoar o outro. Quer saber se alguém nasceu de novo? Vê como é que ele perdoa quem ofende ele. Nossa, pastor, mas ele matou um homem. É verdade, coisa séria. Toda vez que você lembrar, você vai ficar bravo. Pastor, roubaram meu carro. Você vai falar, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, roubaram meu carro. Não, você vai ficar bravo. Mas você vai lembrar, Senhor, está perdoado, cura meu sentimento. Aí você vai lembrar, vai ficar irritado. Aí você vai lembrar, não, mas eu perdoei. Aí vai sendo tratado até que você lembra e não dói mais. Concluiu o processo de perdão, mas esse processo começou e já vale para Deus, quando sinceramente você perdoou. Ó Senhor, estou bravo, estou irritado, o que essa pessoa fez não se faz.
é um safado, sem vergonha, nó cego. Ah, não, vocês não oram assim, só um pastor. Senhor, tem cabimento um negócio desse? O que esse camarada fez? É um absurdo. Ou você ora na linguagem Almeida corrigida e fala, Senhor. Ah, para com isso. Mas você vai sinceramente falar para Deus, mas Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, porque da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar Ele, me ajuda. E aí, para Deus já está valendo, só que você vai entrar num processo. Esse processo eu costumo dizer que é uma espiral. Por quê? Porque hora você vai lidar com aquele sentimento ruim. Cada vez que lembra, você vai lembrar, não, mas eu obedeci ao Senhor e escolhi perdoar. Aí passou, de repente você lembra. Vai chegar uma hora que você vai lembrar e não vai doer. Concluir o processo. Sabe o que as pessoas querem fazer? O camarada botou bomba numa escola, matou 600 crianças. E elas querem dizer que perdoaram rindo da primeira vez. Ah, eu perdoo. Ah, sabe, o bobo alegre. Já viu crente assim? Irmãos, isso é ignorância. Isso não existe. Ninguém tem sangue de barata. Agora, você não vai pecar porque o outro pecou. Eu acho a oração mais saudável. Senhor, está doendo. Eu estou inconformado. Não só isso, eu só sabe que eu estou indignado. Estou fervendo aqui. Mas, Senhor, me ajuda. Eu quero dar a resposta certa. Essa é a teologia do perdão. Não existe outra. Amém? Lembra sempre disso, o perdão é para quem não presta. Porque se a pessoa tivesse feito tudo certo, não precisava de perdão. Simples assim. Vamos seguir. Versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já estou à porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante, a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister. Deixa eu dar um pano de fundo aqui, era a cultura judaica. Quando chegava numa vila, a vila ter hospitalidade. E se eu recebesse alguém na minha casa e não tivesse comida, era meu papel ir buscar na casa do meu vizinho, para que a vila não fosse envergonhada. Que outro pano de fundo aqui? As casas eram pequenas. Elas tinham uma peça embaixo, onde ficavam os animais, e um mezanino em cima, onde a família toda dormia. Dormia todo mundo junto, que não tinha nem agasalho para todo mundo. Sabe aquela questão que você acorda à noite e chama, mãe, 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 eu não estou sentindo a minha perna. Daí seu pai responde, filho, você está beliscando a minha perna, porque é tanta gente na cama que você até confunde qual que é a sua. Mais ou menos isso, irmão, essa piada é do nosso querido deputado Marco Feliciano, não é minha, tá? Eu não tenho inteligência para fazer uma piada assim. Mas é uma boa piada. Era a casa judaica. Entenderam? Então o que Jesus está falando? Se você for procurar um vizinho que recebeu uma visita, você bater na porta e falar, já estou dormindo, ele não vai querer te atender. Mas por causa da importunação, ele vai atender. O que Jesus está nos ensinando? Veja, da mesma maneira que os homens agem e atendem por motivos que são os menos nobres, imagina Deus Pai Todo-Poderoso que é bom e que permitiu que um miserável pecador como eu e como você fosse chamado de filho. Você compreende que Deus é santo, santo, santo? Como que ele chama um pecador como eu de filho? E ele autoriza que quando eu vou orar, eu entro ousadamente na presença dele e chamo ele de pai.
Só Deus mesmo. Só Deus. Percebe o quanto nós temos que ser gratos ao Senhor? Temos que ser gratos a Ele. É o que está falando aqui. E é interessante a maneira de agir de Deus, que não é por merecimento. Lógico, tem hora que Deus dá uns arroxos, não vamos ser simplistas, né? Às vezes começa a sair da linha, precisa levar uma cotovelada para ficar ligeiro. Quem joga bola aqui sabe como é que é. Mas, em geral, Deus dá muito mais do que nós merecemos. Quer um bom exemplo? Em relação à vida eterna, você merecia o quê? Alguém pode me ajudar? Inferno. O que Deus deu? Graça salvadora. Só por aí, não precisa falar mais nada, acabou o culto, vamos tudo embora. Todo mundo embora para casa feliz. Estou brincando, vamos continuar. Versículo 9. Diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui Jesus está falando da perseverança e oração. Ah, pastor, que bom, quer dizer que tudo que eu pedi para Jesus, insistindo bastante, ele vai dar? Não. Ah, pastor, peraí, mas o versículo está dizendo o contrário ao pastor. O versículo está dizendo que pedir e dar-se-vos-á. Quem está errado, o pastor ou Jesus? Irmãos, existe uma teologia de oração. O que o maldito evangelho da prosperidade faz? Pega esse versículo aqui, isola e fala, ó, é só pedir. Você faz o seguinte, toda quinta-feira você vem aqui, você deixa todas as colheres da casa, você deixa a sua carteira, você arranca dente de ouro e joga no gasofilácio, que Jesus vai atender, não é assim? E se não atender, é porque está faltando fé para você, seu entravado. É isso que a heresia maldita ensina. Só que a oração tem uma teologia. Esse aqui é um texto, está falando da perseverança. Outros textos ensinam o quê? Completa o ensino. O próprio Jesus do Evangelho de João fala o seguinte, que Deus só vai responder o que é vontade dele. Então você vai ter 3 respostas de oração. Primeira, sim. Segunda, não. Terceira, espera. Acabou. Ah, pastor, não gostei, preferi pedir. Mas é assim que o reino funciona. Lembra que você ora que vem o teu reino? Bem-vindo ao reino. Já começa perdoando e começa orando direito. Amém? Vamos seguir. Versículo 11, perdão. E qual o pai que entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante, veja. Bondade na resposta das orações. Deus é bom. Os homens maus fazem boas coisas. Por quê? Mesmo com a depravação total, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, nós não perdemos totalmente a imagem de Deus. Tanto é que os seres humanos, até os seres humanos caídos, são capazes de fazer boas coisas. Por quê? Porque não perdeu totalmente a imagem de Deus. Mas aqui Jesus está ensinando o seguinte, não tem nem comparação o que um Deus bom faz em relação a vocês que já fazem coisas boas. Então, está ensinando o quê? Ore com expectativas boas. Ore confiados na bondade de Deus. Ore confiados no amor de Deus. Na sua fidelidade. Que por esse caminho você vai bem. E aí, o versículo 13 parece que está meio desconexo na narrativa. Porque ele fala, vamos reler o 13. Pois se, no final do 13, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, o Espírito Santo hoje mora onde?
dentro do crente na igreja. Amém? Ó, se não mora aí, abre o olho, você não é salvo. Você vai para o inferno, vai desligar aqui, pega a sua Bíblia, sua harpa cristã, já vai direto para o inferno. Ele é o selo, o penhor. Pelo poder dele nós vamos ressuscitar. É a única garantia que eu tenho. Aí você vai falar, mas Jesus não está falando para a igreja? Irmãos, aqui é contexto, veja. Os evangelhos e o livro de Atos são livros de transição. Aqui nós estamos vivendo dias da antiga aliança. Ela está em transição para a nova. Na antiga aliança, o Espírito Santo era temporário. E era dado a alguns reis, a alguns heróis, a alguns profetas. Vou dar o melhor exemplo disso. Lembra Sansão? Sansão, de uma hora para outra, ficava cheio do Espírito Santo, botava para quebrar. E aí, na outra, virava um nada. Cortou o cabelo, já era. O Espírito se retirou dele. Hoje, nós somos habitados. Tempo integral pelo Espírito Santo. Lembra que João Batista é o maior do reino da antiga aliança, porque ele viu os dias e profetizou os dias de Jesus. Mas que o menor é maior que João Batista, que somos nós. Aí eu pergunto, irmãos, com todo respeito, quem é paranaense conhece essa palavra. Como um jaguara como eu vai ser melhor que João Batista? Mas é porque, veja, João Batista recebeu o Espírito, fechou a antiga aliança, havia toda uma preparação, todo um início. Eu não, eu já vivo. Com o reino estabelecido, Jesus glorificado. Entenderam? Tem palavra explicando isso no canal da igreja. Então eu tenho que entender que o Espírito Santo era temporário. Vocês imaginam, nem os reis. Lembra que a oração de Davi? Senhor, não apartes de mim o teu Espírito. Não é perda de salvação, como querem ensinar. Quem é nascido de Deus não pode perder salvação, porque é nascido de Deus. Não tem como desnascer. Agora, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que não serve para edificação. Não entristeçais o Espírito do Senhor, com o quais fosse selado. Sai falando besteira aí para ver o que vai acontecer com o seu óculos. Nossa, pastor, eu vou para a igreja e não sinto nada. Irmão, joelho e cara no pó, deve ter pecado. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, está com preguiça, você não está tendo prazer em vir para a igreja, você não tem prazer nas coisas do Senhor, eu vou te dar a resposta agora. Acabei de ter um revelamento. Pecado. Nossa, pastor, é pecado. Vai lá no seu travesseiro, bota a cara no pó e trata de confessar. É pecado. E faça isso ontem. E ainda aproveita quando confessar, ora por mim. Para que eu veja os meus, eu também peça perdão. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 14. Nossa, o pastor parece reformado pentecostal. Deus, ele, nos últimos dias, tem salvado os mais improváveis. Vamos seguir, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Até aqui, veja que interessante. Esse texto é interessante. Primeira coisa que ele mostra. É um dos textos que nos ensina na área de demonologia, os anjos caídos, que demônios podem produzir enfermidade. Esse demônio trazia mudez. Nossa, pastor, quer dizer então que é só repreender que o demônio da enfermidade vai sair? Não. Porque existem enfermidades espirituais
e existem enfermidades físicas. Por quê? Porque nós vamos morrer, e para morrer tem que morrer de alguma doença. Talvez você nunca tenha percebido disso. Ninguém morre saudável. Só tem um jeito de morrer. É alguma doença, tem que dar um trelelê para a glória. Não é assim? Qual é o problema? Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, os médicos viram do avesso, não acham origem. Não tem explicação. Não estou dizendo que é, não coloque palavras na minha boca, mas pode ser uma enfermidade espiritual. E aí tem o outro lado da moeda. A pessoa que nem, por exemplo, aquele infeliz pregador, pobrezinho, que foi picado por uma cobra e não quis tomar o antídoto dizendo que Jesus ia curar ele, morreu. Era algo físico. Nossa, pastor, o diabo está me tentando com a minha diabetes. Já diz até o nome, né, pastor? Diabetes. Não é assim? Essa também não é minha, viu, irmãos? Lembra que eu copio bem. Daí você responde, mas irmão, depois de comer aquele bolo de chocolate que você comeu e tomar aqueles 2 litros de Coca-Cola, você queria que sua glicemia fosse aonde? Aí, irmão, se é comigo e é homem, com as irmãs ainda a gente fala mais tranquilo, a irmã Paula tá junto. Mas se é homem, eu já falo, ô irmão, daqui a pouco você vai para a glória. Vai morrer cedo. Abre o olho, hein? Eu já mando nos dedos já. Porque homem tem couro. Mulher a gente trata, veja, lembra que a Bíblia orienta você lidar com a mulher com entendimento, porque ela é um vaso mais fraco, porque ela tem uma linha de raciocínio mais sensível, mais detalhista. As irmãs aqui sabem os mistérios que acontecem na mente de uma mulher, né, irmão? Amém? Vamos seguir. Não posso deixar de falar. Lucas cita de maneira rápida. Aqui eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É dizer que os milagres realizados por Jesus foram feitos pelo diabo e não pelo poder do Espírito Santo. Nossa, pastor, eu tenho medo que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, quem blasfemou nem sabe, nem liga. Só esse medo que você tem já quer dizer que você não blasfemou. E é necessário, para blasfemar contra o Espírito Santo, Jesus está presente. E você vê Jesus realizar um milagre e dizer que foi pelo poder de Beelzebul. Esse contexto já não é mais possível. Tanto é que o pecado de morte na Bíblia hoje é apostasia. A apostasia não tem perdão. Se a pessoa entrar na apostasia, não quero, para onde ela vai? Inferno. Mas o apóstata, a pessoa não quer, um dia falou que quer, um eleito. Entra no gozo do seu Senhor. Lembra de você antes de ser salvo? Qual que era a sua frase? Não quero. Até que um dia você falou, não, eu quero. Entendeu? Agora, tem gente que entra na apostasia sem volta. Tanto é que tem esse nome específico, apostasia. Entendeu? Que é o pecado de morte. Amém? Vamos seguir, versículo 17. E conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Os exorcismos eram rituais extremamente complicados com muito pouco sucesso. O número de expulsão de demônios era muito pequeno. Quem vem chacoalhando o barraco, botando para quebrar é Jesus Cristo. Um dos sinais messiânicos. E aí, Jesus aqui traz um princípio. Que Satanás não pode expulsar Satanás.
E aí fica uma pergunta. As religiões por aí têm exorcismos. Sabia? Se você entrar no centro espírita, aí está lá, o piá totalmente perturbado. Sabe, virando os olhos. Talvez vocês nunca tenham visto isso, mas tem muito piá que é perturbado. Aí leva lá no centro espírita, ele fala, não, ele está opresso por um espírito sem luz. O que é isso? É demônio. Aí pega o piá, faz todo o ritual, o piá melhora. Ele sai e não está mais virando os olhos. Aí você fala, o que aconteceu? Peraí, se Satanás não pode expulsar Satanás, que o reino está dividido, então foi Deus? A resposta é óbvia, não, porque Deus não divide glória. É óbvio, está na Bíblia, só uma coisa, irmãos, na boa, tá? Não existe milagre fora do corpo de Cristo. Milagre de Deus. Fora do corpo de Cristo existem operações sobrenaturais. Vai lá na Basílica da Falsa Senhora Aparecida, vai ver lá. Entendeu? Vai lá Veja. O fato de haver sobrenatural não quer dizer que foi Deus. Tá cheio de igreja aí ou se diz igreja que tem milagre, só que não está pregando o evangelho. Então você sabe que não foi Deus. Entendeu? Veja, o maior milagreiro que vai pisar no planeta, vai fazer chover fogo do céu, vai ser o falso profeta. Já apareceu algum pregador fazendo chover fogo do céu? Não! O falso profeta vai fazer, encapetado até o último fio de cabelo. Então, milagre não é sinal. Tá, pastor, entendi. Então, quem foi que curou? A matemática é simples. Nas religiões, veja, o mundo espiritual, nós vamos estudar isso na escola bíblica, tá? Não da maneira que o movimento de batalha espiritual faz. Mas é importante entender que parece que existem hierarquias no mundo espiritual. Tanto nos anjos bons como nos anjos caídos, que são os demônios. O que acontece nesses lugares? A pessoa está opressa por um espírito maligno de um nível. Vem um outro espírito maligno e soma forças. E a pessoa, entre aspas, é curada. Porém, o encarceramento espiritual dela aumenta. E famílias ficam presas nesses milagres. E famílias inteiras são lançadas no inferno, porque creem nesses enganos. Lembra dos magos do Egito que transformaram madeira em cobra? E andava? Irmãos, nem de perto. Nós vemos alguém realizar isso hoje. Imagina o poder dos caras. Moisés e Arão jogaram a vara, virou cobra. Os encapetados jogaram a vara, virou cobra. Transformou madeira em ser vivo. Está entendendo? Só que é lógico, né? As cobras dos dois foram comidas. Mas você está entendendo? Veja, missionários, eu gosto desse exemplo. Missionários batistas e presbiterianos de regiões da China e da Índia chegavam em vilas, as vilas eram inteiras cativas de religiões demoníacas, por causa dos sinais que esses gurus realizavam. Como que você pendura um cara por ganchos, solta numa árvore para ser pendurado e aquilo não rasga a pele e não machuca ele? Como que alguém anda num braseiro e não queima o pé? É poder demoníaco. Como é que o pastor sabe? Está pregando Jesus? Não, é poder demoníaco. Está pregando engano. Simples assim. Nossa, aquela igreja evangélica, o pau está quebrando. Deus está curando. Vamos lá, eu quero ouvir a pregação. Aí você chega lá, o cara fala, ó, nós somos pecadores. Carecemos da graça de Deus. Aí estilo pastor Maurício, né? Aqui ninguém presta. Inclusive eu. Pastor Maurício é simpático, né?
eles falam, opa, está pregando o evangelho. Vamos ver se vai ter algum sinal. E aí o sinal acontece, aquela pessoa fala, irmãos, não glorifiquem a mim, não olhem para mim. Eu sou só um vaso, isso é obra de Deus. A Ele sejam honra, glória e louvor para todo sempre. Entendeu? Mas é importante você, como crente, entender os mecanismos do mundo espiritual. Entendeu? Da mesma forma que se um demônio causa doença, aí fechando o pensamento, para perpetuar o engano, é fácil ele tirar a doença. Não foi o demônio que pôs? Aí aumenta o engano, o demônio tirou. A pessoa está presa. Entendeu? E normalmente você vai ver a vida dessas pessoas. Aparecem enfermidades piores. Mas peraí, não curou? Vocês entenderam? Mas saibam disso, vocês têm que ser crentes maduros. Nós não temos que ter medo no mundo espiritual, temos que entender a atuação maligna, mas a honra e a glória são a Jesus. Amém? Vamos seguir. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus é taxativo. Vocês estão falando que foi Beelzebu? Vocês estão pedindo um sinal messiânico? Estão querendo me tentar? Lembra que eles pediram o sinal? Isso é tentar Jesus. O diabo tentou fazer a mesma coisa. Pediu sinais messiânicos para Jesus. Subir no pináculo e se jogar de cima e descer vivo era sinal messiânico. Muita gente não sabe disso. Entendeu? Então quando você pede o sinal, você está tentando a Jesus. E aí ele fala, se eu expulso pelo poder de Deus, chegou o reino. O que Jesus está falando? Vocês são indesculpáveis. Porque Satanás não pode expulsar Satanás. E se eu aqui expulso pelo dedo de Deus, o reino chegou até vós. E vocês não estão crendo. Eu sou o Cristo, eu estou operando sinais, eu estou fazendo maravilhas, e vocês não estão crendo. E alguns estão até blasfemando, dizendo que o poder que eu estou realizando não é do Espírito Santo, é o poder de Satanás. Esses que estão blasfemando não tem perdão. Está em outro evangelho. Entenderam? Vamos seguir. Olha que interessante. Aí Jesus vai fazer uma narrativa. 21. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja que interessante. Essa passagem, ela está diretamente ligada a Israel. Jesus está falando o seguinte, que a reforma religiosa que aconteceu em Israel, quando eles voltaram do exílio, ela acabou lançando o povo numa situação pior. É a representatividade dos 7 espíritos piores. Só isso, pastor? Não! Jesus aqui está nos dando uma verdade espiritual. O que ele está falando? Existe um poder operando no homem. Quem? O diabo. Vem um valente, mais poderoso que ele. Quem? Jesus Cristo. Derrota o poder do diabo. O diabo é retirado. E o lugar é ocupado pelo Espírito do Senhor. Essa é a verdadeira libertação. Quando ela acontece? Quando alguém é salvo. A casa fica limpa. Todos os espíritos malignos saem. A verdadeira libertação só acontece na conversão. Por quê? Porque o valente maior de todos veio morar na pessoa. O Espírito Santo limpa a casa.
Entenderam como é que funciona? Isso nos ensina o seguinte: um cristão nascido de novo não pode ficar endemoniado. Por quê, pastor? Porque eu vou estar dizendo que a criatura, demônio, veio. Quem habita dentro do crente? Espírito Santo. Então, eu tô dizendo, o que Jesus ensinou? Um poder maior vem e vence o poder menor. Estão acompanhando? Se eu disser que um crente pode ficar endemoniado, eu estou dizendo que a criatura, a formiguinha, veio, derrotou o Espírito Santo e entrou. É possível, irmãos? Percebe que crente não pode ficar endemoniado? Mas pode ficar oprimido, viu? Através das circunstâncias, através de opressão pelo lado de fora. Usando pessoas, lançando pensamentos. Lembra Pedro? Poupa-te a ti mesmo, Senhor. Como que o senhor vai morrer? O que Jesus falou? Reta, Satanás. Pedro é o maior exemplo. Que o seguidor de Jesus pode receber pensamentos contrários à vontade de Deus. Normal, isso acontece o tempo todo com a gente. Mas existe uma diferença, é do lado de fora. Via pessoas, circunstâncias, pensamentos, provas. Entenderam? Agora, pastor, e os 7 espíritos piores? O que acontece? Nós não sabemos 100% por que uma pessoa pode ficar possessa de demônios. A Bíblia não explica. Nós temos algumas bases. O que parece? Que quando a pessoa peca, esse pecado pode chegar num nível. Porque veja, nós somos servos do diabo quando a gente não está na luz. Aí você começa a pecar. Então me parece que alguns, por motivos que nós desconhecemos, o maligno chega num ponto que ele pode possuir a pessoa. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, sacerdotes de religiões profanas. Existem mais ou menos 6.000 formas de transe cadastradas pelos pesquisadores. Existe uma série de práticas religiosas em que a pessoa passa a ser possessa de um espírito maligno. Eu já conversei com alguns. Possesso ao vivo e a cores. Tinha nome, sobrenome, endereço e CEP. E alguns aqui já conversaram também. Vai aí numa religião de feitiçaria para ver se você não conversa com o capeta. Irmãos, tem mentira? Tem, mas tem muita verdade, viu? Tem muita verdade. Entendeu? Mas por quê? Por causa de toda uma prática. Não é assim. É necessário uma série de coisas para a pessoa virar um sacerdote maligno. Entendeu? Não é simples como nós. Creu em Jesus, você vira sacerdote do Deus Altíssimo e o Espírito Santo vai habitar em você. Para nós é fácil, porque Jesus já fez tudo. Ó, filé. Mas lá do outro lado não é assim. O ser humano feito em mais semelhança de Deus. Ser possesso por um espírito maligno. É necessário um monte de coisa. É necessária aliança de sangue. Uma série de processos, transe. A coisa é complicada. Entendeu? E não é o assunto da palavra. Nós vamos estudar isso na escola bíblica. Mas você tem que entender que existe. Então o que acontece? O que nós entendemos? No caso do sacerdote, ele foi treinado para aquilo. O espírito maligno tem acesso a hora que quiser. Porque existe uma aliança, muitas vezes de sangue. Agora, no caso da vida pecaminosa, o que você entende? Quando a pessoa para de pecar, aquela opressão diminui. Só que aí a casa fica limpa, vazia e ornamentada. Vazia por quê? Porque não foi uma conversão. Por exemplo, vem aqui alguém na igreja, vem visitar a igreja.
cai endemoniado. O que o pastor vai fazer? Primeiro, fica quieto. Segundo, sai em nome de Jesus. Saiu. A pessoa creu em Jesus? Não. Se não creu, ela tem o Espírito Santo? Não, mas a casa está limpa. Se ela pecar de novo, o que o meu Senhor ensina? Que 7 espíritos piores, e 7, você não precisa interpretar como um número exato, mas que a situação depois da pessoa vai ficar pior, ela vai ficar mais infestada ainda. Por quê? Porque não resolveu o problema. Vocês entenderam por que tem gente que vai nessas seitas neopentecostais? Irmãos, tem igreja neopentecostal que ainda tenta agir certo, que está no erro. Mas tem seita neopentecostal que está na heresia, são diferentes. Uma coisa é o erro, outra coisa é a heresia. Entendeu? Mas por que esse pessoal vira e mexe, vai lá, fica endemoniado, blum, blum, aí manda sair, sai, aí passa 15 dias, volta, aí manda sair, sai, passa aqui, entendeu? Porque não resolveu o problema, foi uma expulsão. Em alguns casos, a segunda situação fica pior. Por isso que existem casos que Jesus mostra na Bíblia, que o cara tinha uma legião de demônios. Que na contagem romana dava mais de 6.000. Uma pessoa é capaz de possuir mais de um espírito maligno, porque eles não estão sujeitos ao tempo e espaço. São de outra dimensão, são espíritos malignos. Entenderam? Então, assim, mundo espiritual é coisa séria. Se você não é filho de Deus, a Bíblia fala que você é filho do diabo. A Bíblia fala que libertação somente em Cristo Jesus, como? Mediante arrependimento de pecados, crer em Jesus e andar com Ele de todo o coração. Sem isso não existe libertação. O máximo que vai acontecer é uma expulsão de demônios. Agora, existe um ensino por aí, e eu, infelizmente, já ensinei isso, que se manifestar o demônio, você não deve expulsar, porque a pessoa pode ficar 7 vezes pior. Uma vez uma mulher, comecei a orar com ela, novamente, bom, aqui aí eu sou obrigado, eu não gosto de dar exemplo meu, os irmãos me perdoem. Mas eu fui orar com a mulher, balançou aqui do lado, porque né, quando você vai orar que não conhece, é um olho aberto, todo fechado, né? Irmãos, toma uma bolachada na cara. Já tomei unhada na fuça, já. Olhão aberto. Balançou, eu mudei a oração. Ah, se é hoje. Ah, pode cair duro. Sai, em nome de Jesus. Porque se Deus autorizou manifestar, é que é para expulsar. Agora, a verdadeira libertação, só em Cristo. Só Ele pode limpar a casa. Só Ele pode dar novidade de vida. Só Ele pode dar a paz que transcende todo entendimento. Amém? Vamos orar?